Bem-vindos mais um programa Cá Entre Nós. Mais uma vez estamos aqui recebendo Raine. Acertei o nome, né? esses nomes internacionais, igual meu nome, Thales Vandermar Jardim. Até meu passaporte veio errado, é difícil por causa desses nomes bonitos, né? Mas que bom tê-la mais uma vez aqui conosco. Agora nós vamos falar de um tema um pouco diferente, né? Aqui nós falamos sobre a questão da água, da Copasa, ações. Agora vamos falar um pouquinho sobre negativas de plano de saúde, como isso acontece. Eu gostaria que a senhora, já de início, pudesse dar uma palavrinha para nós, para aqueles que estão nos assistindo, sobre o plano de saúde, a questão de negativas, o que pode ser feito. Bom, um prazer todo meu estar aqui nessa casa de novo. Fico muito feliz pelo convite de receber. Já adianto que eu fico à disposição aqui para tratar mais temas. Para vocês de casa que estão me ouvindo e ainda não me conhecem, meu nome é Raine Lopes, eu sou advogada aqui na comarca, na região, e agora com o processo eletrônico eu atendo também em todo o país, né? Eu sou especialista na área de direito do consumidor, direito previdenciário também e direito trabalhista. Lá no escritório nós temos mais 2 advogados especialistas na área de direito do trabalho também para atender todo mundo, atender a população aqui de Nanu que precisa, bem como inclusive o país inteiro aí com essa questão do processo eletrônico. Então, vamos ao tema, né? Negativas de plano de saúde. O número de reclamações que tem relacionado a essas negativas de plano de saúde são gigantescos. O que seria o plano de saúde? O plano de saúde são operadoras, né, que prestam um serviço para atendimento médico hospitalar, de tratamento médico hospitalar. Ocorre que é normal e é muito comum no momento que o consumidor, paciente, vamos dizer assim, porque ele é o paciente nessa situação, o consumidor paciente, no momento que ele mais precisa, quando ele é acometido de uma doença e ele solicita aí a cobertura do tratamento, esse tratamento é negado, né? Infelizmente, isso é comum, acontece muito e vem muitas reclamações diante dessa situação, né? Eu devo frisar também que se há um relatório, vamos dizer assim, o paciente ele foi acometido de uma doença grave, e há um relatório, um laudo médico especificando, justificando o porquê daquele tratamento, que aquele tratamento ele deve sim ser utilizado para cura, para a chance de cura daquele paciente, e há uma negativa do plano de saúde, da operadora do plano de saúde, essa negativa pode passar a ser abusiva, dando direito ao paciente consumidor entrar com ação judicial e pleitear aí talvez um possível dano moral também, além da cobertura daquele tratamento. Por quê, gente? Você ouvinte que está aí, quem determina o tratamento, e eu friso isso muito, tá, doutor Thales? Quem determina o tratamento é o médico, não é o plano de saúde. Por quê, gente? A operadora, né, que presta o serviço de assistência médica hospitalar, ela tem um contrato ali com aquele consumidor de cobrir aquela doença e foi determinado pelo médico aquele tratamento específico, ela não tem que negar, ela tem que cobrir aquele tratamento. Nós estamos lidando aí com a vida daquele paciente consumidor. Sim, então no caso assim, mais... A gente vê algumas situações, a gente vê algumas pessoas comentando, muitas delas não procuram justiça, não procuram advogado, mas na prática, nossa região, a senhora que está mais por dentro desse assunto, tem trabalhado, tem advogado também nessa área, quais são as negativas mais comuns aqui na nossa região, que a senhora, se puder dar uma palavra sobre isso? Diversas são as negativas, né? Nós temos negativas aí de tratamento, não só do tratamento médico com medicamento, mas também temos negativas de cirurgias, né? Cirurgias que são imprescindíveis ali pelo médico especialista da chance de cura daquele paciente. Então, veja bem, há essas negativas sim. Infelizmente, os pacientes consumidores são acometidos de doenças essas em que eles não têm como controlar, infelizmente acontece a fatalidade. Eles pagam mensalmente aquele plano de saúde justamente para no momento em que eles precisarem,
o plano de saúde cobrir, o plano de saúde, vamos dizer assim, salvá-los, dar chances também deles terem aquela chance de cura, aquela chance de sobreviver, de ter dias a mais. Entretanto, é negado. E é negado, seja por questões aí de o tratamento ser custoso, de o tratamento não estar na listagem do rol da ANS. Só que, veja bem, Dr. Tales, se o médico está acompanhando aquele paciente consumidor, determinou, fez todo um laudo justificando o porquê daquele tratamento, mesmo que aquele tratamento seja mais custoso, mesmo que aquele tratamento não esteja na lista do rol da ANS, é aquele tratamento que o médico especialista determinou como chance de curar aquele paciente consumidor. Então, se aquela doença, como eu já disse ali atrás, ela está coberta, essa negativa ela passa a ser abusiva, é uma negativa indevida. Então, se o consumidor passou por isso, ele tem que procurar, diante de uma negativa dessa, rapidamente procurar o advogado. Então, exemplos, negou aí a cirurgia, que embora não esteja no rol da ANSS, embora seja uma cirurgia talvez, vamos dizer, mais custosa, Sim. mais cara, foi negado aquele procedimento, mas estava ali determinado pelo médico aquele procedimento. Foi negado aí talvez a retirada daquele tumor. E, gente, pacientes que estão lidando com neoplasia maligna, que é o câncer, cada dia ali, sem o tratamento, sem passar pelo procedimento, é um risco de vida para ele. Então, nessas situações, houve a negativa, procure o advogado. Às vezes, há a negativa também da reconstrução da mama com silicone, em que foi determinado para aquela paciente não só a retirada do tumor, mas também a reconstrução da mama, e o INSS nega porque não está aquele procedimento, aquela cirurgia ou aqueles equipamentos médicos não estão listados no rol da ANS, e essa negativa ela passa a ser abusiva. Então, o que vai determinar nessa situação seria a questão do laudo ou da determinação do médico. O médico que vai estar orientando, ou laudando, determinando o melhor tratamento ou a melhor medicação para o paciente, mesmo que não esteja no contrato, no rol, né, da ANS, que vai determinar isso, que o médico vai dizer. Exatamente. O tratamento, quem determina é o médico. Obviamente, tem que ser um tratamento que já tenha passado aí por toda a aceitação científica, por todo o conselho médico, um tratamento que tem eficácia, né, que tem estudos científicos, que tem a aprovação dos conselhos tecnológicos também. Então, se for um tratamento assim e determinado pelo médico, ele sim deve ser coberto se aquela doença daquele paciente estiver dentro do contrato de plano de saúde. Então, houve a negativa, Dr. Tales, infelizmente muita gente aceita a negativa e não procura o advogado. E aí, o que acontece? Ele fica na fila se submetendo talvez a um tratamento em que vai ser só paliativo e não vai ser um tratamento de cura. Porque quem determinou o tratamento de chances de cura, que é aquele especialista que estava acompanhando e determinou aquela cirurgia que talvez não está na lista do ANS, mas é a cirurgia em que o especialista ele aduz ser o melhor para o paciente e é negado pelo plano de saúde. Infelizmente, se o paciente não procurar a ajuda do profissional, a ajuda do advogado, ele vai ficar à mercê de um tratamento que não vai curá-lo. E aí, muitas das vezes, além de ele não ser assessorado com o tratamento devido, ele também não é assessorado aí com o advogado em que poderia fazer cumprir aquele contrato, fazer com que existisse a cobertura do tratamento e não só a cobertura, também um possível dano moral por conta dessa negativa abusiva. Porque, veja bem, o paciente, ele já está totalmente abalado porque está com a doença, não é? Sim. Não é? Não é verdade? Sim. E aí, diante da negativa, daquele tratamento solicitado pelo médico, ele se torna totalmente vulnerável perante o plano de saúde. E essa vulnerabilidade é notória, porque estamos lidando com vida, estamos lidando com a saúde do paciente.
Então, sofreu uma negativa, procure o advogado especialista, e eu já expliquei a questão do especialista, aquele que tem ações já na área para poder... E ganhas, né? E ações ganhas, né? Mas que bom, interessante, né? Essas informações para os nossos telespectadores. Aí a senhora tocou num assunto interessante, gravei aqui, sobre a questão dessas reconstruções de mama, né? Das mulheres que passam para a questão de câncer de mama. Mesmo que se lá no contrato, digamos assim, do plano tiver que não tivesse a cobertura, mas se o médico ali entendeu, e até a questão da saúde emocional, digamos assim, psicológica da mulher, ela pode acionar para tentar que o plano cubra isso, desculpa. Não só isso, como também aquelas questões em que envolve pacientes que são obesos, que são submetidos, né, pela cirurgia, e aí a cirurgia bariátrica, e aí com o emagrecimento eles ficam com muita pele em excesso. E por conta disso, alguns médicos, né, quando depende, né, do médico em que você está tratando, o médico que estiver tratando esse paciente com excesso de pele, e naquele caso o paciente vê a necessidade, por quê? Não é para fins estéticos. Se for para fins estéticos, realmente o plano de saúde não vai cobrir. Mas se para a saúde daquele paciente necessitar retirar o excesso de pele com lipoescultura, com colocação de prótese, sim, o plano de saúde deveria cobrir, sim. E com a negativa, porque envolve a saúde, às vezes o paciente com excesso de pele não consegue sequer se locomover. Às vezes atrapalha ele para o trabalho dia a dia. Nesses casos, se houve esse requerimento do especialista médico, o plano de saúde, com a negativa, se negou, você procura o advogado especialista, que ele irá aí entrar com ação judicial. Claro que cada caso é um caso, mas a gente está falando aqui de situações abusivas, de negativa abusiva. Se houve a negativa abusiva, você vai procurar o especialista para entrar com ação judicial para a sua situação. Vamos precisar dar uma paradinha, que o papo está muito bom e a gente vai aprendendo um pouco, embora também sou advogado, mas como a senhora disse, tem cada um na sua área, com sua especialização e com causas ganhas, mas é muito bom essas informações, né? Eu tive um professor na faculdade que ele teve essa experiência, salvo engano, de advogar um período para empresas de plano de saúde, depois saiu dessa empresa, aí foi advogar contra as empresas, né? Não sei se é um mito ou uma brincadeira, e contava-se na sala de aula que os contratos dessa empresa eram todos as letrinhas pequenas e verde. Aí ele arrumou um psicólogo lá, conseguiu laudar que essa questão do verde é uma leitura que causa sono. Eu falei, meu Deus, olha, né? Isso, é bem interessante. Porque, infelizmente... Tudo é proposital. Infelizmente, tudo é lucro, né? A empresa quer ter lucro, ganha, né? Mensal. Ganha mensal, né? E de milhões de pessoas. De milhões de pessoas. Em breve retornaremos com mais um bloco do nosso programa Cá Entre Nós. Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339-9806-1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados.
retornamos no nosso segundo bloco do programa Cá Entre Nós, com um assunto muito pertinente para a nossa comunidade, aqueles que nos assistem através da TV Três Fronteiras, no canal aberto, nossas televisões aqui da região, também pelo Facebook, pelo YouTube. E mais uma vez agradeço a doutora, e agora, como diz uma amiga, né? Já está aqui, já veio 2 vezes aqui, já podemos dizer assim, né? Que é uma amiga já, e vou estar perturbando a senhora sempre para trazer informações importantes, né, para a nossa sociedade. Também lembrar aqui, mandar um alô, né, um carinho aqui para alguns amigos que têm nos assistido, o irmão Zé Maria, que tem sempre assim nosso programa, gostou muito do programa passado, nós falamos sobre a questão da Copasa. Do cabeleireiro, meu cabeleireiro, corta meu cabelo sempre lá, gente boa demais. Derval é um dos nossos parceiros daqui, da Raquel Calçados, Thales da Supermodas. Então, muito obrigado aí pela atenção. Também todos aqueles que estão nos assistindo, que gostam muito do nosso programa, muito obrigado aí pela audiência. Mas sim, doutora, na prática, né? Como funciona na prática? A gente sabe que a questão do direito, você tem a teoria na faculdade, mas tem a prática, né? É por isso que eu ainda não advogo muitas coisas, porque meu tempo hoje é mais voltado para a igreja, então eu tenho muita preocupação de não poder atender bem os clientes. Então eu advogo bem tranquilo, bem poucos processos, né? Para não ter uma agenda muito complicada na minha vida. Essa preocupação minha da prática. Então a prática, nós aprendemos isso na faculdade, é bem diferente da teoria. A teoria é maravilhosa, né? Muito bonito, né? O direito é maravilhoso, é muito lindo. Quando a gente começa a estudar, a gente fica, nossa, vou mudar o mundo, né? Verdade. Mas na prática, eu tive essa negativa. Precisei acionar meu plano de saúde, tá tudo em dias, pago certinho. E aí precisei acionar o plano de saúde, não fui atendido para um determinado tratamento. Como funciona isso na prática? Então, vamos nessa situação prática. Foi negado aí um tratamento médico solicitado aí pelo médico especialista que acompanha aquele paciente. O que deve ser feito? Primeiro, essa negativa, ela deve ser formal. Então, você vai entrar em contato com o advogado. O advogado especialista, ele vai te orientar como você conseguir aí a negativa formal. Já fica a brecha para vocês que não me seguem correrem lá no meu Instagram, porque eu falo muito disso. Falo da questão da negativa do plano de saúde, que é o @rainelopes.adv, @RAYNNE-Lopes.adv. Então essa negativa tem que ser formal, o advogado irá te orientar como isso, e o plano de saúde ele é obrigado a dar essa negativa formal. Já fica aí a dica para vocês. Com essa negativa e com o laudo médico detalhado desse procedimento, detalhado do porquê para a sua patologia necessita aquele tratamento específico, com aquele laudo médico e com a negativa, nós podemos aí ingressar com a ação judicial e pleitear não só a cobertura, como também o dano moral para aqueles pacientes que levaram essa negativa abusiva. Mas há situações também, Dr. Thales, que o paciente ele não tem como esperar a resposta do juiz, que o caso dele é de extrema urgência, né? Sim. Cada dia que passa, vamos ao exemplo de um cliente meu em que ele foi acometido de neoplasia maligna, que é o câncer. Uhum. E quem já teve câncer, se vocês ouvintes já tiveram câncer ou tiveram algum familiar com câncer, cada dia a célula cancerígena ela pode se multiplicar mais e mais, e o paciente ele perde a chance de vida. Então, nessa situação específica do meu cliente, ele não podia esperar a resposta do juiz. Ele teve que fazer empréstimo. Então, tem situações de que o paciente tem que cobrir do próprio bolso, e quando não tem que fazer empréstimo rapidamente. Desfazer de bens, né? Desfazer de bens, vender o que tem para poder ser submetido àquele tratamento, porque aquele tratamento é a única chance de cura ou a única chance de sobreviver ali. E aí ele cobre, é submetido ao tratamento médico solicitado, paga ali o que tem que pagar, e aí nós entramos com a ação, né, judicial para não só cobertura, não, nesse caso específico restituição do valor que ele teve que desembolsar, e também o dano moral, né? Dano moral, porque ele inegavelmente ele sofreu ali o cancelamento daquela cirurgia, o cancelamento daquele tratamento, e seria a única chance que ele tinha de cura e de vida.
Então, e no caso, assim, quando o plano, ele não quer dessa negativa formal, como seria esse procedimento? Ele nega, não pode acontecer, né? Não fornece documento, você precisa daquela negativa formal para estar iniciando essa ação, exato, né? Porque você precisa dessa negativa. Realmente é um documento indispensável para nós entrarmos com essa ação. Se o plano de saúde negou, a gente também pode acionar lá mecanismos de acioná-lo, ou de forma administrativa, fazendo uma notificação extrajudicial, que é o advogado também que faz isso, para ele poder dar essa negativa. Por quê? Ele é obrigado, está em lei, você tem respaldo legal. E há jurisprudências favoráveis ao caso. E vamos numa situação maior ainda, mesmo com uma notificação extrajudicial, a gente deu ali um prazo de 5 dias para ele dar essa resposta negativa, e ele não negou, a gente pode entrar com ação judicial, uma ação que chama-se ação de obrigação de fazer. Ele tem obrigação de fazer aquilo, ele tem obrigação de dar negativo. Então, nós temos meios, tanto administrativos quanto legais, para poder fazer o plano de saúde dar essa negativa para o paciente. Por isso que é necessário, mais uma vez eu friso, procurar o especialista, porque ele vai te dar os caminhos devidos para você ser resguardado do seu direito, e principalmente numa situação dessa, em que estamos lidando com a saúde do paciente consumidor. Essa negativa específica, como a gente está falando aí, ela dá direito ao dano moral. Muitos tribunais eles já têm um entendimento firmado que houve negativa abusiva, o consumidor tem direito ao dano moral sim. E aí vem a questão, e como quantificar esse dano moral? Como seria, o que seria, o que o paciente iria ganhar na questão do dano moral? O Código, né, o Código Civil, o Código de Processo Civil, ele dá essa liberdade de quantificação ao juiz, né? O juiz que vai determinar quanto o paciente receberia de dano moral. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês, ouvintes. Quanto custa aí a perda de um direito de vida? Quanto custa aí a perda de um direito de você ser curado daquela doença que você foi acometido? Sem sombras de dúvidas, esse valor é imensurável, né? Nós estamos realmente lidando com algo muito sério, muito grave, uma negativa dessa, diante de um paciente em que cada dia mais é um dia em que ele pode, de fato, chegar ao seu fim, ou a doença se agravar. É uma situação em que o dano deve ser dado assim, de uma forma em que faça não só ao plano de saúde nunca mais fazer isso com o paciente e não fazer isso mais com os consumidores, como também ressarcir, mesmo que de uma forma amena, porque ninguém... Não tem preço, né? Porque não tem preço, não tem como ressarcir aquela questão... Aquele atraso, né? Aquela questão para o paciente. Ainda mais que vir chegar a óbito, né? Ainda mais que esse atraso aí, chegar a um óbito, não tem preço. Nossa, como vai calcular isso? Não tem, né? Não tem preço. Então, deve sim, é algo sério, é algo muito sério. Sofreu a negativa, leve ao conhecimento do advogado especialista, ligue de imediato, ele vai analisar se houve abusividade e se há necessidade de talvez entrar com ação de liminar ou ação de dano moral, e você aí ser resguardado do seu direito. Isso. Que bom. Infelizmente estamos chegando ao final. Que coisa boa, que papo bom aqui para os nossos telespectadores. Informações importantíssimas. Então, quem está nos assistindo já vai ter essas informações importantes. Ainda mais para aquelas pessoas, né, mais simples, que tem pouca informação. Às vezes recebe uma negativa dessa. Mas o plano não me deu o documento negando. Como é que eu vou fazer? Hoje tem as informações, procura advogado especialista, lá vai ter, né, os dispositivos jurídicos para possa requerer esses documentos e ajuizar essa ação. Muito obrigado mais uma vez, que Deus possa te abençoar, tá? Eu agradeço imensamente. Obrigado. De novo aí pelo convite, fico muito feliz. E teremos outras oportunidades, né, de trazer informações para a população,
creio que a nossa função social está com esse propósito, está ajudando. Infelizmente, mais uma vez, digo assim, né? Está acabando, que o papo está muito bom, as informações maravilhosas para aqueles que nos assistem, mas, como diz um amigo meu, vai ter mais eventos, né? É igual criança quando ganha um presente, vai ter mais. Então, eu creio que está sendo um presente para nós, está te recebendo a senhora aqui, trazendo as informações para a nossa comunidade. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem breve para finalizar o programa para aqueles que estão nos assistindo. Bom, prazer todo meu. Novamente eu falo que sempre é um prazer estar na casa, sempre é um prazer estar falando com vocês. O intuito realmente é fazer com que quem foi lesado, quem está aí do outro lado foi lesado, procure o advogado. Não abra mão disso. O advogado é indispensável para todos os atos da vida civil. E principalmente quando estamos tratando com o bem mais importante, que é a vida, a sua vida. Então, houve a negativa, ligue de imediato. Posso deixar meu telefone? Pode. Meu telefone é 31 99467 6678, DDD 31 99467 6678, e o Instagram profissional, em que eu sempre fiz essa questão das negativas e também de quem determina o tratamento é um médico, não é o plano de saúde. Se o seu contrato está lá coberto a sua doença e foi determinado pelo médico especialista aquele tratamento e foi negado, leve a conhecimento do advogado, porque pode ser um caso de abusividade, negativa abusiva, cabendo a ação judicial. O Instagram é @RaynneLopes.adv, @RaynneLopes.adv. É um imenso prazer estar aqui. Obrigada aí por estar nos assistindo. E muito obrigada de novo, Dr. Carlos, pelo convite. De nada, tá? Obrigado e até o próximo Cá Entre Nós. Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339-9806-1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados.